Nós vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, a partir do verso 21 até o verso 26. Mateus 5, 21 a 26. Daremos continuidade às lições do alto, meditações no Sermão do Monte. Mateus 5, 21 a 26. Faremos a leitura, irmãos, de forma alternada. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Que Deus aplique ao nosso coração a sua palavra lida. A igreja pode assentar-se. A lei proíbe, a graça responsabiliza. Em defesa da vida, vida, marca registrada de Deus, que soberanamente mantém o monopólio. Mesmo que a engenharia genética manipule, não pode ser criada em laboratório. Tê-la é dádiva que não se pode mensurar. Cuidar dela é privilégio e dever. Como fiéis mordomos, devemos preservá-la, do tenro nascer ao doce envelhecer. Ninguém tem o direito de matar, seja ordenando ou cometendo homicídio. Ninguém pode usar a guerra como arma para promover o aviltante genocídio. Na abrangência do Código Mosaico, exceções a esta regra, Deus enseja o matar em guerra, justa e necessária, ou em necessidade de legítima defesa. A violência é atentado contra a vida. A doença, a vil pobreza e a fome. O álcool que mata a cada gole. A droga que enlouquece e consome. É pecaminosa a intenção de matar, que se aloja na mente e no coração. Ou desejar a morte de alguém por quem não se tem muita afeição. O aborto é crime hediondo contra uma vida tenra e inocente. É extermínio do futuro de uma criança tão indefesa, ainda no ventre. A prática da eutanásia é tentativa
do domínio humano sobre o existir. É crime a execução de quem vive e do dom da vida deseja desistir. Somos 100% a favor da vida, 200% contrários à morte. O Deus que controla os destinos tem em suas mãos a nossa sorte. Deus, essência da própria vida, soberanamente ao criá-la, promulgou lei de exclusividade. Somente Ele poderá tirá-la. Cristo, doador da nossa eternidade, deu-se na cruz de forma tão sofrida, abolindo de uma vez a pena de morte, decretando para sempre a pena de vida. O texto que lemos fala da lei onde Moisés, no 6º mandamento, trouxe de Deus a proibição de matar, em quaisquer circunstâncias. O mandamento é: não matarás. Jesus diz: vocês ouviram dos antigos que não se deve matar. Eu, porém, vos digo que a morte não é só física, não é só o homicídio físico, mas há uma morte que é realizada no coração, na mente das pessoas. Então, ele cita a lei, referindo-se aos antigos, Moisés, que trouxe através dos 10 mandamentos, o 6º mandamento, onde constava uma determinação divina, uma ordem divina: não matarás. E ele fala também dos antigos, que trouxeram alguma interpretação do não matarás. Mas o que ele ressalta aqui é a sua oposição à interpretação dada pelos fariseus, escribas, saduceus, a esse mandamento. Ouvistes que foi dito aos antigos, referindo-se à lei, a Moisés, ao 6º mandamento: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Ele aponta aqui para o julgamento judaico através do sinédrio. Ele vai mais além, porque ele diz: eu, porém, vos digo. Citou a lei e agora vai falar da interpretação que era dada pelos escribas, fariseus, saduceus, acerca deste mandamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal, ou seja, feito pelo sinédrio. E quem lhe chamar tolo, essa palavra aqui na tradução tem uma semântica muito suave, um significado
muito suave. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Pela sequência das palavras de Cristo, percebemos que esta palavra aqui não é o tolo no sentido de ser alguém bobinho. Aqui fala de chamar a pessoa de louca, de débil mental, de maluca. Então, é uma acusação que procede de um coração irado. Não é simplesmente o fato de chamá-la. A expressão tola aqui aponta possivelmente para a expressão aramaica raca, é louco, desprovido de sanidade. Então é algo muito sério, é um insulto grave. Por isso Jesus diz aqui, estará sujeito a julgamento, ou estará sujeito ao inferno. A palavra no original é Geena, é inferno mesmo, ao lago que arde com fogo e enxofre. Então, percebemos a seriedade, não é? É uma palavra proferida com ódio no coração, dizendo que a pessoa é insana, não tem juízo, é louca. Então é algo muito grave diante de Deus. Bem, queridos, o texto fala do homicídio físico, mas Jesus, na graça, amplia o contexto. Ele fala também do homicídio que pode não ser físico, mas é cometido no coração das pessoas. Quando elas odeiam e desejam matar o inimigo, ou quando elas se alegram quando o inimigo é morto, ou alguém que não é bem visto na sociedade, ou é um marginal, etc., e ele é morto, então muitas vezes há alegria no coração. Eu quero levar você a pensar sobre isto seriamente. O Senhor condena não só a morte física, mas também a morte num sentido espiritual. A morte que acontece no coração e na mente. O ato de matar fere a dignidade humana, porque atenta contra a sua integridade física. Jesus reitera o que a lei dissera. Ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, vai muito mais além do matar fisicamente. A interpretação que havia deste mandamento era equivocada, era incompleta. A tradição oral, que era o ensino dos fariseus, dos saduceus, dos escribas e até dos sacerdotes, era limitada, porque falava apenas da morte física. Jesus mostra o mandamento ampliado, não só a morte física, mas a morte num sentido espiritual, ou seja, acontece no coração, na mente. A pessoa irada, ou diz, ou no coração deseja matar o seu inimigo. E eles também
não advertiam as pessoas do perigo de cometer essa morte no coração. Por isso, Jesus fala, ele amplia. Então, a lei institui a proibição da morte física. Na graça, ela se amplia, a proibição se amplia para a morte no âmbito espiritual, no coração, na mente daqueles que odeiam, estão irados e cometem no seu coração este homicídio. É bom a gente pensar e não desejar a morte de ninguém, não se alegrar, não se contentar com a morte de alguém. Queridos, Jesus na graça amplia essa questão sobre o homicídio. O mandamento é estendido por ele para que as pessoas que agora estavam sob a graça no cristianismo tivessem a percepção e o ensino verdadeiro de que o pecado, inclusive o pecado de homicídio, pode acontecer na vida sem ser fisicamente, mas na mente e no coração daquele que odeia, daquele que se ira. Então isso pode acontecer também. E espiritualmente é pecado. Pode não ser um crime perante as leis. Se alguém fala que vai matar alguém e não mata, ele não cometeu um crime no sentido de homicídio. Foi apenas ameaça de morte, que é um crime também. Mas se a pessoa comete no coração, pode não ser um crime, porque não vem a público, mas é pecado diante de Deus. Então, espiritualmente, é muito grave diante do Senhor. Não só o homicídio, mas também o suicídio, que é tirar a própria vida. Neste mandamento está contida toda a forma de matar. A eutanásia, que é tirar a vida de alguém, geralmente sem sofrimento, de alguém que está gravemente enfermo, em estado terminal. Mas, à luz deste mandamento, é crime e é pecado. A Bíblia não autoriza o suicídio, nem autoriza a eutanásia. O aborto no Antigo Testamento era só em casos excepcionais, para salvar a vida da mulher, e em casos de violência, de estupro, então, perante a lei judaica, a mulher tinha o direito de promover o aborto. Mas o aborto por qualquer causa, a Bíblia não dá o aval. Continua sendo homicídio, continua sendo assassinato. Nem tudo que é legal não é pecado, porque as leis humanas não podem sobrepujar as leis divinas. Então, se
é contrário à palavra de Deus, pode ser legal, mas continua sendo pecado diante de Deus. E algumas coisas, mesmo legais, são graves pecados diante do Senhor. A nossa lei maior é a lei divina. Ela está acima da lei humana, da lei de qualquer nação. O feminicídio, que infelizmente está muito em moda, pessoas matando só porque a outra é do gênero feminino. Ou então o crime passional. A pessoa diz que mata por amor. Um contrassenso, uma verdadeira falácia. Quem ama jamais mata. Paixão, por isso a expressão crime passional, pode tentar justificar isso. Mas amor verdadeiro não. Porque quem ama jamais destrói a pessoa amada. Então, o feminicídio, o crime passional, o homicídio passional, estão inseridos também neste mandamento. Então a palavra de Deus deixa claro que o ato de matar fere a dignidade humana. Mas o ato de matar agride a soberania divina. É algo muito sério. Porque Deus, o soberano Senhor da vida, criou todas as coisas, inclusive o ser humano, como obra-prima da sua criação. Quando o homem mata o outro ser humano, ele está destruindo a criação de Deus. Você já pensou nisso? Todos são criaturas de Deus. O homem foi criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. Então, quando alguém mata o ser humano, não importa como, mesmo em legítima defesa, mesmo na guerra, ele está agredindo a soberania divina. Porque Deus, como autor e mantenedor da vida, só Ele gera a vida, só Ele pode tirar a vida no tempo que Ele determinou. Então, quando alguém mata outrem, está agredindo a soberania de Deus. O Deus Criador é o único responsável para tirar a vida no tempo que Ele mesmo determinou. Porque Ele a deu, Ele pode tirá-la. Somente Ele. E Ele governa, especialmente a vida dos seus. Ele foi muito claro em dizer ao diabo, quando ele estava tentando Jó, provando Jó, Deus diz: tu podes tirar-lhe tudo, só não podes tocar na sua vida, especialmente a vida dos eleitos de Deus.
nem o diabo pode tocar. Elas estão debaixo da exclusiva proteção e manutenção de Deus. Deus as protege, Deus as mantém, Deus cuida dos seus. Então, ninguém tem o direito, em circunstância alguma, de tirar a vida de outrem. Quando alguém mata, está violando o direito de Deus. É algo muito grave. Está violando o direito de Deus sobre a vida. E vai prestar contas ao Senhor. Caim afrontou a soberania de Deus quando atacou o seu irmão e o matou. E Deus foi muito claro com Caim, quando percebeu que após a oferta, Abel teve a aceitação de Deus, Caim não. Ele se voltou contra o seu irmão, irou-se sobremaneira. Moisés descreve isso em Gênesis. E descaiu-lhe o semblante. Deus percebeu e disse: que houve contigo, Caim? Por que te iraste? Porque descaiu o teu semblante. Se procederes bem, nada te acontecerá. Mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. E isso vai trazer sérias consequências. Cabe a ti dominar o desejo do teu coração. Mas, infelizmente, Caim não ouviu, não deu atenção à advertência divina e matou o seu irmão. Cometeu o primeiro suicídio da história. Afrontou a soberania de Deus em relação à vida. Todos temos o direito de viver. E ninguém tem o direito de matar. Portanto, o ato de matar fere a dignidade humana, agride a soberania divina, provoca consequências eternas. A morte se dá no tempo, mas há ressonância na própria eternidade. Jesus diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, esse irá aqui, não é apenas se enraivecer, mas é odiar, porque a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Então a ira é aquele momento de afobação, né? De raiva que sobe ao coração, que é preciso contê-lo. Mas aqui é o ódio consumado no ato de matar, seja no coração, seja fisicamente. E se este ato não for confessado
a pessoa não se arrepender dele, não confessar ao Senhor e não receber o perdão, ela vai ter consequências eternas na sua vida. Jesus disse que as pessoas que insultassem seu irmão, ou matassem ou o irmão ou o inimigo, elas seriam dignas de comparecer ao tribunal, a julgamento. No caso aqui, ele transfere para uma esfera espiritual, eu diria, muito mais séria. Porque, em relação ao julgamento humano, a pessoa podia até sofrer pena de morte. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que matar, morrerá também. Por isso havia as cidades de refúgio. Quando a pessoa matava sem ter a intenção, ou matava em legítima defesa, ela se amparava nas cidades de refúgio que haviam lá no Antigo Testamento. Mas o julgamento era pelo sinédrio e, em alguns casos, constatando que o crime era doloso, ou seja, havia dolo, a intenção de matar, a pessoa podia ser condenada à própria morte. E nesse caso aqui, a questão espiritual, aquela que matou no coração, não se arrependeu, não pediu perdão, Jesus fala muito forte aqui. Ou aquele que diz que o outro é louco, não só diz, né? Ele afirma muitas vezes diante de um tribunal, né? É o chamado perjúrio, etc. O falso juramento. Ele declara, ele jura que a pessoa é louca, né? Que ela não é sã mentalmente. Aí Jesus diz: e quem lhe chamar tolo, louco, estará sujeito ao inferno de fogo, Geena, o lago que arde com fogo e enxofre. Palavra pesada, não? E quem diz foi o próprio Senhor Jesus. Ou seja, é o coração e a mente cheios de ódio, de rancor, de ira, ao ponto de matar a outra no coração e não se arrepender. Se não houver arrependimento, confissão e recebimento do perdão, o homicídio será punido com a morte eterna, ou seja, com a condenação. O texto é muito claro disso aqui. Jesus não está na parte final desse versículo falando sobre morte física. Ele está falando agora sobre morte espiritual, porque ele ressalta claramente a condenação eterna. Estará sujeito ao inferno de fogo. Queridos, o perdão precisa fazer parte do nosso relacionamento interpessoal. Jesus fala sobre a adoração. Se alguém vem trazer a oferta e se lembra que alguém tem algo contra ele, ele deve deixar a oferta, voltar, reconciliar-se
com aquela pessoa, para que, voltando a adorar, a sua adoração seja aceita por Deus. Ele fala também sobre o relacionamento interpessoal com a própria sociedade, com alguém, possivelmente, com quem se tem alguma dívida. Então é necessário que haja reconciliação para que não sejamos levados aos tribunais e sejamos condenados. Então, o Senhor Jesus traz essa proposta e essa determinação de que o ódio não deve fazer parte da vida do cristão. O ódio, o rancor, a raiz da amargura, a ira, mas é o amor. Porque os escribas, fariseus, saduceus falaram apenas que não se deve matar, mas não divulgaram que, além de não matar, as pessoas deveriam amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmas. Então eles foram omissos através do ensino da tradição. Então devemos dirigir o nosso amor ao próximo. Mas João diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Pense nisso. Não são palavras minhas, não. É do apóstolo João. Todo assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. E outra expressão muito forte, essa foi dita por João nas cartas, mas essa agora é no Apocalipse. Quanto, porém, aos incrédulos, aos abomináveis, que são os ímpios, aos assassinos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, ou seja, condenação eterna. Rapidamente, já me estendi muito, pense, a expressão não matarás é uma cláusula pétrea espiritual, não pode ser mudada, não pode ser alterada. Deus tem exclusividade sobre a vida, a sua, a minha e a do outro. O que o cristão faz no tempo tem ressonância e consequências na própria eternidade. Por isso, não ultrapasse o limite. Não se mate com ódio no coração. O ódio mata, o amor vivifica. Não se encolerize com ira no coração. A ira descontrola, o amor contém. Não mate os seus sonhos, realize-os em Deus. Não mate a alegria do outro com palavras duras, ofensivas e inoportunas. Tenha uma linguagem abençoadora.
e palavras que transmitam graça. Que o Deus da vida nos abençoe e nos ajude. Amém.